Queridos, hoje nós vamos continuar falando a respeito dos dons. Então, eu queria que você abrisse aí sua Bíblia em Efésios, capítulo 4. Onde nós vamos ter aqui a menção do dom do evangelista. Então, Efésios 4, 11. Encontraram? Diz assim: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nos ajuda a compreender cada um desses dons que temos estudado, em como eles edificam nossas vidas, em como o Senhor planejou para abençoar o teu povo. Peço que o Senhor seja com cada um dos irmãos que ainda não sabem qual o seu dom, que o Senhor os ajude, ilumine suas mentes, que eles possam entender claramente qual o dom deles e assim poder servir ao Senhor. Pois nós somos chamados, libertos da escravidão do pecado, para servirmos ao nosso Salvador, que na sua infinita graça e soberana vontade nos deu um dom, para podermos desenvolver o nosso serviço a Ti, no meio do Teu povo, para sermos edificados e edificarmos, enquanto aguardamos o Teu retorno. Então, nos ajuda, Deus, a compreender. Em nome de Cristo. Amém. Então, dom do evangelista, né? O que seria esse dom? Como nós vimos aqui, é um dom que foi dado a Deus, na sua soberana vontade, para edificar ou aperfeiçoar os santos. Esse dom está atrelado aos homens que proclamam as boas novas de salvação. Aqueles que pregam o santo evangelho. São conhecidos como os missionários. Então, vocês viram aí que o Tiago falou do Ronaldo como missionário, né? A gente não fala como evangelista, mas seria a mesma pessoa. Nós chamamos também dos desbravadores, ou no primeiro século ali eram chamados de pregadores itinerantes, aqueles que iam de lugares e lugares pregando o evangelho. Nós vamos encontrar na palavra de Deus em Atos 21:8, Filipe, que era um dos 7, um diácono da igreja em Jerusalém, ele é chamado de evangelista, tá certo? Essa seria a única ocorrência. Em 2 Timóteo 4, 5, então Filipe é a única pessoa que é chamado de evangelista. Só tem o evangelista Filipe, mas tem mais. Em 2 Timóteo 4, 5, Paulo anima Timóteo a fazer o trabalho de um evangelista. Lembram desse texto? Então faz o trabalho de um evangelista. Aqui nós temos uma importante lição sobre os dons. Que lição é essa? Eu não tenho todos os dons, ou não tenho um dom específico, no caso aqui do evangelista, que Timóteo, tudo indica que não tinha. Mas eu tenho responsabilidades com o dom. Então percebam que Paulo diz para Timóteo: faze o trabalho de um evangelista, de alguém que tem o dom. Então todo cristão, ele deve ir fazer discípulos. Ele deve pregar o evangelho. Mas vocês vão concordar comigo que nem todos têm essa habilidade como um evangelista. Então, geralmente se identifica um evangelista pela facilidade que ele tem de iniciar uma conversa e de logo falar do evangelho. Então, onde ele encosta, ele fala do evangelho. Parece que a mente dele está programada para isso. Eu tenho um irmão que tem esse dom, Carlão, meu irmão mais velho.
Então, todo mundo ao redor que convive com ele diz logo, ele tem o dom do evangelismo. E eu pude presenciar muitos exemplos disso. Uma vez eu vi que a gente chegou no condomínio dele, tinha uma senhora que estava tirando as compras. E ele viu aquilo de longe. Ele disse, vamos ajudar ela a tirar, que aí eu prego o evangelho. Então a gente foi lá pegar as sacolas. Então ele já fez isso de forma intencional, programado. Lembro outra vez que ele estava comprando umas peças numa loja de peças aí. E ele começou a evangelizar o atendente. E foi muito engraçada essa história. Aí tinha um irmão também lá comprando. E o irmão viu que ele estava tentando evangelizar. E aí começou a puxar assunto com ele, discutindo se ele acreditava no dom de língua e tal, aquela história de dons. E aí, sabe o que ele fez? Foi inusitado. Ele deu um chute na canela do irmão e disse assim, deixa eu evangelizar o cara, mano, negócio de discutir aqui dom. E foi muito engraçado isso. Quando a gente pegava um ônibus, ele sentava do lado, o que ele fazia? Começava a evangelizar. Outro evangelista conhecido, esse bem famoso, Paul Osh, né? Então, Paul Osh conta uma história que ele chega no avião, e aí é um evangelista mais chique, né? E ele senta e ele começa a ler a Bíblia, chique e erudito, tá? Começa a ler a Bíblia em grego, de forma proposital. E aí a pessoa que estava sentada do lado começou a, que língua é essa e tal? E aí ele começa a falar do evangelho. Então, os evangelistas, eles estão sempre antenados, eles estão sempre pensando em estratégias, numa conversa comum, enquanto nós estamos conversando com alguém, tratando de um negócio, alguma coisa, o evangelista ele já está pensando numa forma de entrar e começar a falar de Jesus para aquela pessoa. Então, muito legal. O Fernando Quirino, né, que a gente está se conhecendo agora para ir para ele pastorear a igreja lá em Lagoa do Santo Antônio, obrigado. Inclusive, hora nós estaremos indo sábado novamente com a família dele. Ele tem o dom do evangelismo. Então, quando ele chegou lá na minha casa no sábado, 6h30, aí tem um rapaz que vende cuscuz e tapioca. O rapaz passa 7 horas gritando lá. Aí eu só vi ele, opa, tudo bem? Já falando com o camarada, né? Eu disse, já achei aquilo estranho, né? Todo mundo passava na rua enquanto eu abri o portão para ele conversando com as pessoas na rua, que ia passando. E aí a gente entrou no ônibus, a mulher que estava do lado dele já começou a evangelizar ela. Ela começou a evangelizar, aí, e foi uma bênção isso, porque a gente parou para comer, o ônibus foi embora, e essa mulher lembrou da gente. Isso aí, aqueles 3 rapazes não estão aqui no ônibus. E aí foi um livramento, então evangelize sempre. Senão você perde o ônibus. E aí ele já evangelizou a mulher lá, e a gente foi dar uma volta na cidade, e ele passava e ia falando, opa, tudo bem? E tal, falando com todo mundo na rua. Eu já não tenho essa habilidade, né? Então, se alguém começar a conversar comigo, eu até me esforço. Às vezes eu fico orando ali, tentando falar do evangelho para alguém, às vezes é outro crente que começa a me evangelizar, Deus me dando uma lição, né? Mas eu até me esforço, mas eu não tenho essa habilidade, esse dom. Mas tenho que cumprir o papel de um evangelista. Mas tem irmãos que você percebe nitidamente que é o dom deles, né? Nós temos o nosso evangelista Leandro, ele chega ali numa casa, pede um cafezinho, e está falando daquele jeito dele assim, como quem não quer nada, já está falando do evangelho. Então tem irmãos que têm de fato esse dom, e eles são uma bênção, né? E a maioria deles se tornam os missionários, não necessariamente tem que ser um missionário que vai além, né? Ele pode sim ficar na comunidade e abençoar a comunidade, desenvolver um trabalho na comunidade. A maioria de nós fomos evangelizados por evangelistas. Alguém que estava lá no nosso trabalho, na nossa escola, e ele ia lá e falava para a gente, buscava essas brechas para falar do evangelho para nós. Então, de fato, é uma grande bênção. Como esse dom, e aqui é curioso, como esse dom, ele acontecia na igreja primitiva. Então, abre aí em Atos, capítulo 8,
para a gente ver aqui Filipe em ação, nesse período aqui de transição, e o nascimento da igreja. E aqui nós vamos ter em Atos 8, do 4 a 6, o relato do primeiro missionário, que é chamado de evangelista, né? Em 21:8 ele é chamado de evangelista, e em Atos 8:12 descreve o que ele fazia, como ele evangelizava. Então, olha aí 8:12, diz o seguinte: quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo. Tá? Então, ele os evangelizava, que era o que ele fazia, que era o que ele era, aí o seu dom. Então, do 4 a 6 diz assim: entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. E aí no início aí o evangelista Filipe, eles vão fazer vários sinais para autenticar a mensagem que eles estavam dando ali. Em Atos 8:26, Filipe recebe a ordem de evangelizar em outro local. Olha só que interessante. Atos 8:26. Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Esse se acha deserto. Ele se levantou e foi. Então ele era o evangelista, e aí o anjo do Senhor vai e fala com ele, o que não acontece hoje com os evangelistas, tá? Então lembra que aqui você está nesse período de transição, nascimento da igreja, e aí você tem todas essas manifestações de sinais ali. O próprio Filipe, você vai ver sinais maravilhosos aqui acontecendo na vida dele. E em Atos 8, de 39 a 40, Filipe é arrebatado para Azoto, e de lá evangelizava todas as cidades a caminho de Cesareia. Então, ele ia fazendo isso, constantemente. Então, olha só aí, Atos 8, 39 a 40. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe. Lembra, quando saíram da água aqui, está falando do eunuco que Filipe batizara. Então, Filipe, ele é levado, né, até esse homem aqui, o eunuco, e aí ele começa a conversar com o eunuco, evangeliza o eunuco tem dúvidas, eles têm uma conversa ali, e o eunuco é batizado. Então, Filipe já está evangelizando lá. E aí depois, o que se segue? Verso 39. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não o vendo mais o eunuco. E este foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo. Mas Filipe veio a achar-se em Azoto, e passando além, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Então, Filipe é meio que teletransportado. Então, hoje não acontece mais isso, você tem que ir de avião mesmo, evangelista. Mas Filipe aqui não, ele é teletransportado, é arrebatado ali, levado para outro lugar. Ele evangeliza lá e depois ele segue para Cesareia e vai evangelizando. O texto diz, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Então, quando você olha para esse cenário, você percebe nitidamente que esse homem aqui era o que nós chamamos hoje de um missionário, de um evangelista. Então, ele está pensando nisso, ele está pensando em fazer isso. Ele chega nas localidades e ele vai evangelizando. Então, ele não perde tempo. E a gente percebe nitidamente que Deus está conduzindo ele para esses locais e fazendo isso e usando ele para tornar o seu nome conhecido. O Evangelho, o Santo Evangelho do Reino de Deus. Concluímos que o evangelista é o que fala do Evangelho e que sai aos perdidos anunciando as boas novas de salvação. Então, o evangelista, é esse o trabalho dele.
ele sai anunciando as boas novas de salvação. Timóteo não fazia isso. Timóteo era enviado por Paulo para pôr em ordem as coisas restantes numa igreja local. Então, o dom de Timóteo não era nem muito de pastor, né? É um pouco de pastor, mas o dom de Timóteo seria aí o que alguns vão chamar de um delegado pastoral, digamos. Porque eles chegavam numa igreja para instituir pastores, para organizar a igreja, para estabelecer uma nova liderança, para remover falsos mestres, pôr em ordem a igreja. Então, olha só o ministério de Timóteo, bem diferente do ministério de Filipe. Então, Filipe, ele chegava na localidade, pregava o evangelho e tal, as pessoas se convertiam ali, mas ele já ia para outra região, outra localidade, muito parecido com o que Paulo vai fazer mais à frente. E aí você vai ter os pastores, que já têm um ministério diferente, e aqui é muito perigoso isso, sabe? Algumas igrejas, numa região que eu tenho ajudado alguns pastores, elas cobram muito que o pastor tem que ser um evangelista. Então ele tem que gastar muito tempo de porta em porta evangelizando as pessoas. Aí o que acontece? Ele não consegue cuidar de onde? Da igreja. Cuidar da igreja. Discipular as ovelhas, para que elas cresçam e amadureçam. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Aqui no início do nosso trabalho, às vezes as pessoas cobram, pastor, vamos plantar uma igreja e tal. Legal, tem um obreiro para isso? Não, tem que ser o pastor, né? Pastor que vai lá fazer, então o pastor no sábado à tarde, ele vai lá, vamos pegar o Jaçanaú como exemplo. Ele vai lá no Jaçanaú e ele sai de porta em porta, evangeliza, chama alguns irmãos, e aí ele concentra seu ministério nisso e acaba que ele não cuida da igreja. Então sempre pensou assim, vamos plantar uma igreja, tem um obreiro? Tem que ter um obreiro, para a gente começar. Então vamos começar a orar por isso, rogar ao Senhor da Seara que mande trabalhadores. Surgiu o obreiro, vamos lá, vamos para frente. Agora, não adianta o pastor da igreja local querer plantar várias igrejas. Vocês que fazem parte do evangelismo, vocês vão concordar comigo, que às vezes você marca vamos distribuir folheto. Eu cansei de marcar para distribuir folheto, aí é eu e o Eric da irmã Ana, quando ele era pequenininho. Aí nós dois ali, vamos distribuir, só tem nós dois, então vamos. Agora imagine, isso só pode distribuir folheto, imagine plantar uma igreja. E aí às vezes o que acontece? Você planta várias igrejas, sem obreiros qualificados e prontos para cuidar, e o que você vai causar? Toda essa bagunça que está de igrejas doentes, que acabam prestando um desserviço ao reino. Então, a nossa maneira de trabalhar, ela é lenta. Ela é lenta. De fato, ela é lenta. Mas são passos firmes. Eu penso que as coisas não têm que caminhar tão rápido assim. E a outra coisa que aquieta meu coração é saber que a obra pertence a Deus. Deus é o dono da obra. Por isso que ele diz, os trabalhadores são poucos. Faça o quê? Roga ao Senhor da Seara que mande trabalho. Tem que pedir a Ele. Tem que reclamar com Ele. Então, não basta só ter o desejo de plantar uma igreja. Na verdade, a gente tem que estar sempre plantando igrejas. Quem dera nós plantássemos 10 igrejas. Mas tem que ter obreiro. Tem que ter obreiro lá, porque senão as coisas vão ficando bagunçadas. Tá certo? Então, voltando aqui, tenta pensar nisso, tá? Você tem um evangelista e você tem um pastor, ou teria aqui o Timóteo, né? Era uma espécie de um pastor organizador de igreja e que estabelecia novos pastores. São ministérios diferentes, são dons diferentes que o Senhor usa para abençoar sua igreja. Aí você pensa assim, qual é o mais importante dos dois? Sempre o pessoal faz pergunta assim, eu gosto da ilustração. Pergunta para um pássaro, qual a asa mais importante para ele voar, à esquerda ou à direita? Pronto. Deu para entender a resposta?
um precisa do outro. É assim que Deus trabalha, tá? Os dons na igreja, tá certo? Então, o evangelista, ele faz parte de uma igreja local. Lembra, Filipe era diácono na igreja lá de Jerusalém. Ele pode atuar em sua localidade ou ir aos confins da terra. Então, eu sempre penso que essa localidade, ela também precisa ser evangelizada. E não somente os confins da terra. É aqui e ali. A gente sempre tem que trabalhar nessa perspectiva, tá? Tanto local como globalmente. Uma coisa importante aqui, tanto Paulo como o Filipe, eles tinham uma igreja local. Não existe esse negócio de carreira solo na caminhada cristã. Então, o cara, eu sou evangelista, eu sou missionário e tal. Qual é a igreja que você é? Não, eu sou da igreja de Deus. Então, não tenho igreja não. Não, está errado. Quem é seu pastor? Não, também tem pastor não. Todos eles tinham uma igreja local. Então, missionário Ronaldo, ele tem uma igreja, ele tem um pastor. É a Igreja Batista do Planalto. O missionário Márcio, ele tem uma igreja, tem um pastor. O missionário Leandro tem uma igreja e tem um pastor. Certo? Eles se aconselham e tudo mais. Então, não existe esse negócio de carreira solo. Paulo, que era Paulo, quando ele terminava uma viagem missionária, ele voltava para a igreja dele, prestava relatório, dizia como é que foi tudo e tal. Então, não existe esse negócio de carreira solo. E isso é até ruim para o missionário, porque ele vai, né, e fica lá esquecido, não tem uma igreja que está orando por ele, cuidando dele e da família dele. Então, muito cuidado com isso, tá certo? Com isso, concluímos que em Atos 13, de 1 a 3... Paulo e Barnabé são separados para a obra evangelizadora ou missionária, como você queira chamar. Logo, é muito provável que os dois tenham o dom de evangelista. Então, abre lá em Atos 13, para você ler esse texto. Do 1. Atos 13, do 1 ao 3, diz assim: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Coisas importantes que nós aprendemos aqui. Primeiro, que você vai ver uma igreja que está estabelecida agora, tem uma liderança, tem mestres, e é dentro desse perfil de igreja que o Espírito Santo separa homens para essa obra evangelizadora, para enviar missionários. Então, é uma igreja que parece ter uma liderança estabelecida e madura, e ela agora pode enviar esses missionários. Então, eu sempre penso nisso. Quando é que uma igreja está pronta para iniciar uma nova igreja? Tem que ser uma igreja que já tem uma liderança estabelecida. Na verdade, quando é que uma congregação está pronta para se tornar igreja? Quando ela tem uma liderança estabelecida. É tanto que quando Paulo não conseguia fazer isso, ele enviava Timóteo e Tito para terminar o trabalho, que era estabelecer uma liderança na igreja. Então, às vezes a gente tem pressa, né, a igreja já está pronta, a igreja já está pronta e não tem nenhuma liderança. Tem que ter uma liderança estabelecida. E aqui, o Espírito Santo, de alguma forma, comunica que eles devem ser separados. Lembra, primeiro século, eram sinais, eram milagres aqui, e aí você tem essa atuação sobrenatural do Espírito para comunicar que esses dois homens deviam ser separados. Na conjuntura atual da igreja,
o Espírito não diz, né? Pelo menos não diz para nós. Separa o Leandro, né? Para a obra que... Não, a comunidade vai vendo o dom. E aí isso aqui é importante, ó. A comunidade viu o dom. Ele tem um dom. Ele é um evangelista. Ele tem um desejo de ir. O que a gente faz agora? O Espírito está dizendo. Não como disse aqui. Mas pelo que nós estamos observando, ele tem o dom e tem o desejo de ir. A igreja, então, impõe as mãos e o envia. Esse impor as mãos é a ideia de eu me identifico com você, eu estou junto com você nessa. Tá? Então é isso que a igreja faz. Então a igreja ela tem que observar tanto os dons dos evangelistas, dos missionários, atentar para isso e dar esse apoio de impor as mãos. Dar as ferramentas necessárias, o treinamento e impor as mãos, dizendo, a gente está com você, em obediência ao Espírito Santo, nós separamos você e enviamos você. Então a igreja precisa ter essa sensibilidade, tá certo? A igreja os envia, reconhecendo a ordem de Deus na vida deles e na vida da própria igreja. Porque a ordem que Deus dá nesse texto que nós lemos é para a igreja. Separai-me, né? Então ele diz, separai-me agora esses dois homens, para a obra a que eu os tenho chamado. Então nota, Deus chama os dois e dá ordem para quem? Para a igreja. Ele não diz, Paulo e Barnabé, se separem. Não. Igreja, separem esses dois aqui que eu tenho chamado. Eu os chamei, então separem eles para ir. Fico imaginando aqui quanto foi difícil enviar Paulo, né? E o próprio Barnabé, que era um irmão caríssimo. Mas imagina aí, você ter que enviar Paulo. Enfim, mas eles obedecem ao Senhor e se identificam nisso. Então, como é que acontecia esse envio ou o sustento de um missionário no primeiro século, né? Então hoje nós mandamos oferta para esses irmãos, os irmãos ofertam, né? E aí tem as ofertas para missões, em específico para missões, para sustentar esses irmãos que estão morando nessas localidades e dedicando a sua vida de forma integral para isso. No primeiro século era bem curioso a forma como acontecia. Geralmente, o missionário, o pregador itinerante, ele chegava numa casa ou numa igreja, e aí ele ficava um tempo ali naquela igreja, e aí ele era enviado, recebia recurso para ir mais longe. Aí chegava noutra comunidade, recebia mais recurso e ia para mais longe. Então eles saíam pregando assim, eram por isso pregadores itinerantes. Então, a carta de Romanos, aos Romanos, abre lá em Romanos 15, para você ver que interessante. Entre outros motivos pelos quais Paulo escreveu essa carta, um deles é que Paulo quer que a igreja o envie para a Espanha. Então, 22, 23 do capítulo 15 de Romanos diz assim: essa foi a razão porque também, muitas vezes, me senti impedido de visitar-vos. Mas agora, não tendo já campo de atividade nessas regiões, e desejando muito visitar-vos, penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha. Então, eu vou para a Espanha, e aí eu vou passar aí, vou visitar vocês. Pois espero que, de passagem, estarei convosco, e que para lá seja por vós encaminhado, depois de haver primeiro desfrutado um pouco da vossa companhia. Então, eu vou ser enviado para lá por vocês. E aí ele escreve essa carta para comunicar isso e combinar, alinhar os pensamentos. Então, acontecia assim. Abre agora comigo em 3 João. Terceira João.
Aqui era um presbítero que tudo indica que ele era uma pessoa rica, financeiramente falando. E ele fazia muito isso. Ele recebia missionários na casa dele, passava um tempo com eles lá, dava recursos para eles e aí eles iam mais longe. Certo? Era dessa forma que funcionava. Então diz assim, o presbítero, verso 1, o presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade, amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo o seu testemunho da sua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. E o que alegrava tanto João, que esse Gaio aqui fazia, né? Amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos. E isto fazes mesmo quando são o quê? Estrangeiros ou estranhos. Os quais, perante a igreja, deram testemunho do teu amor. Bem farás, encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus. Pois por causa do nome, o nome de Cristo, foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos o quê? Cooperadores da verdade. Então, o presbítero Gaio, ele recebia esses irmãos na sua casa, e aí ele cuidava dele por 2, 3 dias, e dava recurso, dinheiro para eles continuarem suas jornadas, para que o evangelho fosse mais longe. E assim o presbítero Gaio, além de tudo indica ter uma igreja na sua casa, ele estava sendo cooperador da verdade, para que ela fosse mais longe, mais e mais longe. A título de curiosidade, no primeiro século tem um documentozinho chamado Didaquê. É o documento dos 12, digamos assim. E aí ele fala como é que a igreja funcionava. E quando trata desse assunto, era interessante. O Didaquê diz o seguinte: se chegar um irmão na sua casa, você sustenta ele por 3 dias. Pega a visão aí, irmãos. 3 dias, viu, Cláudio? 3 dias. Aí você vai ver se ele é um missionário ou não. Aí com 3 dias ele tem que ir, estou indo já. Se passar de 3 dias, ele tem que trabalhar para comer, que aí ficar nas suas custas, né? Aí ele tinha que trabalhar. Se ele não quisesse trabalhar, ele disse, não, irmão, eu sou missionário, negócio de trabalhar e tal, né? Agora que eu estou no 5º dia, aí você o identificava como um falso mestre. Já pensou? Mas acontecia assim. Por isso que Gaio, ele está admirado com o que Gaio faz e está elogiando e amando e dizendo que ele procede fielmente, porque ele fazia isso aos estranhos, aos estrangeiros que chegavam lá só. E aí você tinha as cartas de recomendação também. Então o pastor dava, esse camarada aqui é missionário, pode confiar nele e tal e tal. Então você chegava com a carta de recomendação, ficava na casa de um irmão por 3 dias, e depois você seguia a viagem. Você dizia, sou pregador, sou missionário, estou pregando o evangelho. E aí você então ajudava ele nesses 3 dias, sustentava ele ali, e depois dava recurso para ele ir mais à frente. Volta para Filipenses agora. A igreja de Filipos era uma igreja que ajudava muito Paulo na obra missionária. Então diz assim, verso 14. Todavia, 4,14, tá? Todavia fizestes bem, associando-vos na minha tribulação.
E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do evangelho, ou da evangelização, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e a receber, senão unicamente vós outros. Então Paulo, ele passou, em alguns momentos, Paulo chegou a passar fome, porque as igrejas não se associaram a ele, para ajudar nessas viagens. Então, pergaminho, Paulo escreveu muito, né? Em pergaminhos era caríssimo naquela época. E Paulo escrevia, e aí por isso Paulo, ele tinha que trabalhar fazendo tendas. Lembra que quando ele está em Corinto, trabalhando, fazendo tendas, ele recebe uma oferta dessa igreja, ele para de fazer tendas e vai se dedicar unicamente a pregar o evangelho. E Paulo pregava todos os dias. Vocês devem lembrar, quando ele chega em Éfeso, por exemplo, ele ensina todos os dias na escola de Tirano. Está lá ensinando. E não era coisinha assim de 1 hora de estudo, não, era 4 horas, 6 horas, a ponto de alguns dormirem e morrerem. Tá certo? Então, Paulo, ele viveu essas dificuldades, tá? De ir, eram muitas cidades, as igrejas ele estava plantando. Uma coisa importante, quando nós assumimos um compromisso com um missionário, esse missionário, dificilmente, ele vai ser sustentado pela igreja que ele está plantando. Tem nem lógica, né? Se ele não tem nenhum crente ali, como é que ele vai ser sustentado? Então, é importante frisar que quando nós assumimos um compromisso com um missionário, é para a vida toda. Então, o missionário Ronaldo, que nós ofertamos para ele, é para a vida toda. Certo? Até que ele se aposente. Então, não tem como eu vou ofertar aqui, aí quando ele plantar uma igreja lá, ele vai para outro lugar. E deixa um pastor lá, e essa igreja vai sustentar esse pastor. Em contexto de interior, isso é muito difícil de acontecer, porque o salário, né, a renda das pessoas do interior geralmente são mais baixas, é difícil elas conseguirem manter um pastor lá, e geralmente é a igreja que plantou lá que vai cuidar desse obreiro, ou colocar um pastor lá, dividir a despesa, enquanto o missionário já vai plantar a igreja em outro local. Mas o missionário itinerante, a igreja vai sempre sustentá-lo, como os americanos. As igrejas brasileiras nunca sustentaram os americanos. Sempre eles recebiam sustento das missões americanas. E eles plantavam igrejas, iam plantando e plantando. É assim que funciona, tá? E esse é nosso dever. E vejo que Paulo fala a respeito dessa igreja que se associou a Paulo. Parece aqui, quando a gente lê esses textos e vê a própria história, pensando aí no relato de Didaquê, parece que não havia um programa de sustento missionário a partir da igreja, de forma sistemática. No entanto, a comunidade cumpria seu papel de enviar missionários, mesmo sem agências missionárias e sem uma organização salarial semanal, ou mensal, digo melhor. Então, você não tinha essa organização. Paulo está dizendo aqui, nenhuma igreja se associou comigo. Então, parece que fica muito claro o sustento do obreiro local, do pastor, né? Pegando aí talvez um paralelo com o Antigo Testamento, que é a argumentação de Paulo em 1 Coríntios 9. Do jeito que o sacerdote era sustentado lá, no templo, aqui também tem que ser sustentado. Mas para o pregador itinerante, você não vai ter algo assim, certo? E aí você vai ver esses relatos. Então, nós entendemos que nós devemos sim sustentar os missionários, enviá-los por relatos como esses, tá certo? O elogio que João faz ao presbítero Gaio, como ele fazia aquilo de forma individual, certo? E eu entendo também que isso parece ser algo paralelo com o sustento da igreja local, que tem suas despesas locais, mas ainda assim nós precisamos enviar missionários. Por isso aqui nós desafiamos os irmãos a contribuírem também para missões, além de sustentarem
a igreja local aqui, tá certo? Continuando o texto lá de Filipenses 4, diz assim, verso 16 agora, porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. E aí em Tessalônica ele passa pouco tempo lá, alguns acreditam que foram 3 semanas ou 3 meses, mas pouco tempo, e ele está admirado porque eles mandaram oferta 2 vezes, tá, para ele. Então não tinha esse sustento mensal, como acontece hoje. E aí Paulo recebia então ofertas esporádicas. Mas nós entendemos que o missionário, ele come todo mês. E nós não gostaríamos que os nossos missionários tivessem períodos de passar fome como Paulo passou. O fato de Paulo ter passado fome, isso não quer dizer que a igreja agiu corretamente com ele, concorda? E nós não devemos cometer esses erros com os nossos missionários. Que, infelizmente, alguns deles, quando a igreja aperta seu orçamento aqui, qual é a primeira coisa que é cortada? O salário dos missionários. Então, nós nunca devemos fazer isso, né? Eu acho uma tremenda, não quero usar a palavra que é forte, mas eu digo aqui, Aleph, eu vi que você tem um dom do evangelismo, saia do seu trabalho, nós vamos sustentar você, pode ir lá para a África. E aí, daqui a 6 meses, Aleph, o negócio apertou aqui, os irmãos pararam de dizimar, ninguém oferta mais. Então, infelizmente, te vira. Não tem mais oferta para você, tá? Então, é muito ruim fazer isso com alguém, né, que confiou na gente. Então, pense nisso, irmão. Nessa responsabilidade que você tem como membro da igreja, de sustentar os missionários, não somente os missionários, mas os obreiros locais, que se dedicam integralmente para cuidar da igreja. Então, veja como Paulo fala dessa igreja que se associou com ele e deu. E aqui Paulo fala admirado, né? Não era para ser admirado, né? Mas devido ao contexto, nenhuma igreja se associou comigo. Mas, vocês mandaram oferta 2 vezes. Ele diz no verso 17: não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido, desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio de vossa parte, com aroma suave, como sacrifício aceitável e agradável a Deus. Veja como Paulo encara a oferta missionária. Não é incrível isso? É como um culto a Deus, é um sacrifício a Deus, agradável, aprazível, aceitável. Lembra de Romanos 10, né? Como crerão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas. É assim que Deus olha para isso. E é assim que a igreja tem que olhar, com esse carinho para os missionários. E é dessa forma que nós demonstramos também o nosso amor por eles. Sermos leais, fiéis. E isso, a postura da igreja, anima os nossos futuros missionários. Os nossos irmãos que têm um chamado para missões também. Que ficam sempre naquela, como é que eu vou ser missionário, né? Como é que eu vou ser sustentado? Fica sempre aquela preocupação. E quando a igreja age com responsabilidade, amor, generosidade, isso os ajuda a vencer esses medos. Não somente os vocacionados a missões, mas também aos vocacionados ao ministério pastoral. Veja a importância da nossa fidelidade nas contribuições, pensando no reino de Deus que é maior do que nós. Como esse dom edifica a igreja? Então, eu coloquei aqui algumas considerações de como eu vejo que esse dom edifica a igreja. Olhando para
essa história de Paulo e Epafrodito, vocês devem lembrar que Epafrodito, por causa da obra de Deus, Paulo diz, ele quase morre. Então, ele adoeceu, e Paulo atribui essa doença por causa da obra de Deus. Está lá no capítulo 2 de Filipenses. E o trabalho de Epafrodito era levar a oferta para Paulo. E ter notícias de como Paulo estava, pois a igreja estava preocupada com o missionário Paulo. E aí Paulo escreve então de volta para a igreja, e o próprio Epafrodito leva a carta. E aí Paulo diz, olha, por causa da obra de Deus, ele quase morre. Andou bem pertinho, na peinha. Honrem sempre homens como esse. Paulo dizendo de Epafrodito. E a obra de Deus que Epafrodito estava fazendo era cuidar do missionário Paulo. Não é legal isso? Cuidar do missionário Paulo. Talvez o local que ele ia traria para ele uma doença. E ele arriscou isso, porque Paulo diz, por causa da obra de Deus, ele adoeceu mortalmente. Ele estava disposto a dar a vida dele por causa da obra. Então parece que ele já sabia dos riscos. A própria viagem em si era arriscada. Não era uma viagem simples, você vai ali de avião e volta. Não, a própria viagem era arriscada. E aí, por causa da obra, desse trabalho de cuidar do missionário, ele quase morreu. E aí você tem esse relato, essa história, e você tem Paulo dizendo o quanto isso é agradável a Deus, esse sacrifício. Então, quando nós pensamos no missionário, no evangelista, como que ele abençoa e edifica a nossa vida enquanto comunidade? Lembra que os dons que Deus dá à igreja, além de nos ensinar, eu não sou um evangelista nato, né? Mas eu tenho que cumprir o papel de um evangelista. Então eu preciso de um Leandro na minha vida que vai me ensinar, que vai me animar nisso. Eu preciso de um Carlão, né? Com o exemplo lá do meu irmão, pessoas assim que vão me incentivar nisso. Então eu aprendi muito a criar pontes de contato e ser inflamado para falar do evangelho, mesmo não tendo o dom do evangelismo. Então, esses irmãos que estão no nosso meio e que têm esse dom, a primeira coisa em como eles nos abençoam é que eles relembram para nós o santo evangelho e faz o nosso coração arder pelo Senhor. Porque, às vezes, na nossa caminhada cristã, infelizmente, o santo evangelho, a mensagem simples da cruz, de Cristo perdoando os nossos pecados, morrendo por nós, perde a graça. Às vezes nós mergulhamos em outros assuntos, outras doutrinas, de fato devemos fazê-lo. Mas o evangelho, o santo evangelho que nos salvou, nunca pode perder a graça para nós. Sempre que ouvimos a mensagem da cruz, do perdão de Deus, do sacrifício substitutivo do nosso Cristo, da sua ressurreição, isso deve fazer o nosso coração arder, isso deve mexer conosco, deve nos fazer amar mais ao Senhor. Por isso o santo evangelho nunca deve ser um assunto batido para nós, não. A vida na palavra de Deus, ela é viva e eficaz. E a mensagem da cruz, ela nunca pode perder o brilho para nós. E às vezes ela perde, mas ela não perde para o evangelista, porque é a mensagem dele. Quando eu fui ter entre vocês, Paulo diz, não me propus saber nada, e nem usei linguagem persuasiva, cheia de sabedoria, para que não se anulasse a cruz de Cristo. Eu só queria pregar para vocês Cristo e esse crucificado. É de arrepiar. Você se arrepiou aí? Nossa, pois é, o evangelho é isso. Quando eu olho para isso, quando eu penso, dá um arrepio. Coração balança. A voz embarga. É o nosso Cristo crucificado por nós. Às vezes nós perdemos. Achamos só mais uma informação. E não é. Há muito amor envolvido, não há? Há muito sentimento. Há uma eternidade envolvida nisso tudo.
A nossa vida mudou. Viu a vida do Ronaldo? Quando o santo evangelho, como uma dinamite, quebrou o orgulho dele, entrou lá e o libertou de todas as correntes do pecado. Isso é o evangelho. E o evangelista, de forma simples, não é? Você está lá com ele, você o vê ele falando com alegria, empolgado do evangelho. Às vezes você sabe até falar melhor que ele. Você conhece os argumentos melhor do que ele. Mas a forma como ele fala, como ele é apaixonado com aquilo, edifica a nossa vida. Que o Senhor levante evangelistas do nosso meio. Vamos fazer vibrar sempre com o santo evangelho. A outra coisa, ver pessoas entregando suas vidas, abandonando o conforto e desbravando novos lugares para tornar o nome do Senhor conhecido, nos constrange a servir mais ao Senhor. Então, se tem uma coisa que me constrange, é quando alguém diz assim, quero ser missionário, vou deixar a minha família aqui, tudo, você fica assim, né? Aí é corajoso. Você fica impressionado com isso. E isso, de certa forma, nos constrange. Às vezes eu digo assim para o missionário Leandro, né? Que está lá no Jaçanaú, está perto da casa dos familiares, perto da nossa igreja. Aí eu disse, e aí, tem coragem de ir para bem longe agora? Ele disse, só se for agora. Aí você fica, nossa, esse cara aí serve o Senhor, não pensa duas vezes. Não é? E aí, eles têm isso neles. Lembra dos irmãos morávios? Se venderam como escravos. Para uma viagem sem volta. Isso me constrange. Isso me faz parar e pensar assim, mano, o que eu estou fazendo da minha vida? Não, tem alguma coisa errada comigo. Eu tenho que melhorar, eu tenho que me dar para o meu Senhor. Uma vez eu li um artigo sobre missões e o cara dizia assim, você só deve ficar quando o seu coração estiver pronto para ir. Então, tipo assim, eu vou para onde o Senhor me mandar. A gente não diz, né, Senhor, minha vida é tua. Eu vou para onde o Senhor me mandar. Eu tenho um coração assim. Aí o Senhor diz, fique. Então eu vou servir o Senhor aqui. E os missionários, eles nos constrangem no bom sentido assim. A vida deles nos anima a servir mais aqui. Então o cara está indo para lá e vai, é perseguido. A gente não tem ideia do que o missionário Ronaldo chegou no Timor-Leste, não tinha água. Imagina você chegar com sua família e não tem água. A equipe dele desistiu, ele ficou só. O pessoal descobriu que ele era missionário, começaram a jogar pedra em cima da casa dele, ele teve que se mudar. Imagina você chegar num local que você não conhece a língua, não conhece o povo, e é tratado com essa hostilidade. A dificuldade em tudo isso. Não tinha hospital, não tinha nada. Tudo tinha que ser uma viagem. E geralmente quando você vai para um lugar pregar o evangelho, você pensa, como é que tem escola para os meus filhos? Tem hospital? Aqui tem hospital particular? E você pensa em tudo isso, né? E às vezes o missionário vai para um lugar que não tem nada disso. Imagina o missionário que vai para dentro de uma tribo indígena. E eles vão. É algo entre eles e o Senhor. O Senhor os chama e eles vão. Nós temos que reconhecer isso e apoiá-los. Isso deve nos constranger. Não vou ofertar para missões, porque se eu ofertar eu vou deixar de comer pizza, deixar de beber Coca-Cola, vou deixar de ter isso aqui. Isso é uma vergonha. Uma vergonha você dizer isso para Deus. Tá? Então, muito cuidado com isso. E os missionários nos ajudam nisso. Nos abençoam dessa forma. Senão, eu tenho que fazer mais. Eu tenho que me doar mais para o reino. E, finalmente, nos motiva a cumprir o ID. Finalmente, não. Penúltimo ponto. Nos motivam a cumprir o ID e fazer discípulos enquanto ficamos. Porque eles estão lá orando, ei, ora pelo José, ora pelo Raimundo, eu estou evangelizando ele.
eu tenho quem para orar? Qual a pessoa que você pediu oração, que você está evangelizando? Só o missionário que vai evangelizar? Só ele que está interessado em que vidas sejam salvas, em que Deus seja adorado pelo Antônio, pelo José? E nós? Está fazendo o que com a nossa vida? Não. E todo esse trabalho do missionário vai nos constrangendo e nos fazendo pensar: ei, eu estou fazendo o que da minha vida aqui? Será que Deus me salvou só para eu ganhar meu dinheirinho, viver minha vida confortável, e ir para a igreja e pronto? Não, Deus me salvou para servi-lo, para fazer discípulo de todas as nações, aqui e acolá. E finalmente agora, nos faz uma igreja discipuladora, que relembra o evangelho uns para os outros, vivendo em comunidade, crescendo no caminhar com Deus, saboreando os frutos espirituais do evangelho em nossas vidas, enquanto aguardamos o retorno daquele que morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, que é o resumo do Evangelho em 1 Coríntios 15, 3. Amém? Que Deus nos ajude e levante mais evangelistas em nosso meio e nos constranja dessa forma. Vamos orar. Senhor nosso Deus, o nosso bom Pai, muito obrigado por esse dom que o Senhor deu à tua igreja. Todos nós aqui fomos alcançados, porque algumas pessoas abandonaram seus lares e desbravaram novos lugares para falar do Evangelho. Nós louvamos o teu nome pela vida desses irmãos, que nos trouxeram a santa mensagem do Evangelho. Em especial, quero colocar diante de ti a vida dos nossos missionários, Márcio, Leandro, Ronaldo. Também lembramos do nosso amado irmão Jeff. Que o Senhor possa estar abençoando seus ministérios. Eles vivem lutas como nós, em casa, na sobrevivência, com filhos, doenças. E vivem uma luta espiritual também para ganhar almas para a tua glória. Continua abençoando eles, usando eles, ó Deus, para a tua glória. Salva pessoas, se torna conhecido, Deus, abençoa seus ministérios. E te peço por nós, como igreja local, que nunca venhamos abandoná-los no campo, que nunca venhamos abandoná-los na oração e nem na contribuição. Ajuda-nos, ó Pai, a sermos impactados pelo testemunho deles e assim sermos transformados. Ajuda-nos a ser uma igreja que evangeliza ao nosso redor, nos nossos trabalhos, nas faculdades, onde quer que estejamos, possamos cumprir o papel de um evangelista, assim como o Senhor nos ordena, nos mandando fazer discípulos de todas as nações. Assim eu te oro, ó Deus, por essa igreja, em nome de Cristo. Amém.